A paz do Senhor, pretinhos, a paz do Senhor, família, a paz do Senhor, igreja. Meu nome é Deiliene e eu estou aqui hoje para nós fazermos juntos o resumo da nossa lição de número 7. Eu que sou professora da Escola Dominical da classe dos juniores, pretinhos de 9 a 11 anos, da Igreja Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais, na liderança dos nossos pastores, pastor Clóvis Júnior e pastora Jaqueline. É um prazer estar aqui hoje com vocês para estudarmos juntos essa lição que tem por título de Paulo em Troade. Nós estamos estudando as viagens missionárias de Paulo. Nosso texto áureo está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, e a leitura bíblica em Atos 20, do 1 ao 12. O nosso texto áureo diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Nessa lição nós vamos destacar que Deus faz grandes maravilhas através dos seus servos quando nós priorizamos a obra dele. E Paulo priorizava e zelava pela obra de Deus. Nós vamos ver nessa lição que Paulo pregava a palavra em tempo e fora de tempo. Na lição passada nós vimos que Paulo foi para Éfeso. Depois que ele saiu de Éfeso, ele foi para Macedônia e Grécia. E depois de alguns meses, 3 meses, ele voltou para Macedônia e foi para Troade. Lá em Troade, ele encontrou vários discípulos que precisavam ouvir a palavra de Deus. Ele ficou em Troade durante uma semana. E ele tinha sede, ansiava por pregar a palavra do Senhor, porque ele queria que muitas pessoas ouvissem, mesmo com pouco tempo. Apesar das dificuldades e das lutas, Paulo seguia anunciando o evangelho do Senhor. Um dia antes de Paulo ir embora, ele se reuniu com os irmãos para celebrar a ceia. E já estava muito tarde, mas Paulo começou a pregar. E todos ficaram ali porque queriam ouvir Paulo. E vocês sabiam que naquela época não existia luz? Então, aquele ambiente estava iluminado por lamparina, tochas ou algo semelhante. Mas todos estavam ali atentos para ouvir Paulo falar. Eles estavam reunidos numa sala no 3º andar. O local estava tão cheio, mas tão cheio, parecendo o congresso do MAD da nossa igreja. E tinha um rapaz chamado Eutico que se assentou na janela porque ele queria ouvir Paulo pregar. Só que Paulo não parava de pregar porque ele não queria perder tempo, ele queria que os irmãos ouvissem mais do evangelho. E esse rapaz assentado na janela começou a cochilar e ele adormeceu e caiu da janela. Vocês acreditam? Caiu da janela. E quando ele caiu, ele já chegou no solo morto, sem vida. E todos ficaram desesperados, né? Mas Paulo desceu as escadas tranquilamente, chegou perto daquele rapaz, o abraçou e virou para as pessoas e disse: ele está vivo, está tudo bem. E Paulo voltou para aquela sala e continuou pregando a noite toda, e as pessoas ficaram ali para ouvir, apesar de toda a confusão que tinha acontecido. Prestem atenção no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, que foi capaz de ressuscitar aquele jovem. Imagina se aquele jovem tivesse morrido, né? Paulo não conseguiria continuar pregando a palavra e seria uma confusão tremenda. Mas Deus é um Deus de milagres, e Deus fazia milagres porque Paulo era um servo fiel. Paulo estava cuidando da obra do Senhor. Eu disse para vocês que Paulo desceu as escadas tranquilamente, ele não demonstrou desespero, apesar de toda a euforia que eu acredito que estava acontecendo naquele momento, mas ele não se abateu, ele não se desesperou. Pretinho e adolescente, eu quero dizer uma coisa para você. Nós que servimos ao Senhor e confiamos nele, não precisamos ficar desesperados diante das situações, não importa qual seja a situação. O Deus a que nós servimos, se nós servimos a Ele com zelo, se nós cuidamos da obra dele, podemos ficar despreocupados, que Ele resolverá todos os nossos problemas. Paulo estava diante de uma situação muito difícil. Aquele jovem caiu do 3º andar. Isso equivale a mais ou menos a uns 9 metros. Paulo o abraçou, acalmou a multidão dizendo: ele está vivo. E verdadeiramente o Senhor devolveu a vida àquele rapaz. Então nós devemos confiar no Senhor, porque Ele opera maravilha através dos servos que cuidam da obra dele. E aquele rapaz ressuscitou
E Paulo voltou para aquela sala e continuou pregando a noite toda. E apesar do alvoroço, todas as pessoas continuaram ali ouvindo Paulo até o dia amanhecer. E nós aprendemos com Paulo que a obra de Deus deve ser feita com dedicação e amor. Só assim nós alcançamos misericórdia diante do Senhor. Paulo era um obreiro fiel ao Senhor e ele não media esforços. Ele tinha amor pela obra, ele tinha amor pelo Evangelho, amor pela palavra do Senhor. Nós temos que ser como Paulo, né? Um exemplo para nós. Assim como diz o nosso texto áureo, né? Deus zela por aqueles que cuida da sua obra com amor e faz maravilhas na vida dessas pessoas e abençoando a todos com toda sorte de bênção. Agora nós vamos para a nossa atividade em família. Pegue uma folha de papel, recorte em pedacinhos como se fosse para um sorteio. Em cada pedacinho você vai escrever um versículo bíblico. Com a família toda reunida, você vai pedir que cada um retire um pedacinho de papel. E vocês vão expor cada um o que entendeu sobre aquele versículo bíblico. Assim como Paulo pregava a palavra do Senhor, você vai expor a palavra de Deus aí para a tua família. Espero que essa atividade seja muito prazerosa, que vocês possam estudar, ter um tempo para estudar a palavra de Deus juntos. Que Deus abençoe e até o próximo resumo.